Vamos iniciar mais um programa Saúde para você. Meu convidado hoje é o urologista Dr. Marcelo Cruz. Ele vai conversar comigo sobre disfunção sexual. É só um minutinho que já a gente está de volta. Doctum TV, online 24 horas. Já estamos de volta com o programa Saúde para você. Agora sim eu vou conversar com o Dr. Marcelo sobre disfunção sexual. Olá, doutor, seja bem-vindo aí ao nosso programa. Eu agradeço mais uma vez o convite, é um prazer para a gente poder estar aqui partilhando algumas informações bastante úteis na manutenção da saúde. Dr. Marcelo, fala para a gente primeiro então, conceitua a disfunção sexual. A disfunção sexual é toda aquela alteração que possa comprometer o desempenho sexual do homem em vários aspectos, seja no aspecto do desejo, seja no aspecto do desempenho, ou seja no aspecto da conclusão do ato sexual. Agora, doutor Marcelo, tem mais de um tipo de disfunção sexual? Sim, tem aquelas que são de causa psicogênica, de causa emocional, né, que tem um tratamento específico, aquelas que têm uma causa orgânica, que são secundárias muitas vezes a doenças metabólicas, a tratamentos médicos, cirurgias e algumas doenças específicas. Tá, agora o que difere, doutor? Quais os sintomas que diferem a falta do desejo sexual com a disfunção? Perfeito. A falta do desejo sexual ou redução da libido, muitas vezes ela tem relação com uma alteração, seja emocional, seja hormonal. E com esse desejo sexual diminuído, habitualmente observa-se também uma diminuição no desempenho sexual a nível de ereção. O desempenho de ereção propriamente dito é aquele em que, apesar do desejo estar normal, não há uma ereção plena o suficiente para se concluir um ato sexual. Agora, doutor Marcelo, os anabolizantes, a suplementação, né, com o uso de anabolizante, pode levar o homem a ter disfunção? Sim, nós temos que avaliar alguns aspectos muito importantes, né? Nós estamos vivendo numa época em que as pessoas, pela alta velocidade da vida moderna, né, elas querem resultados consistentes e rápidos. O uso de anabolizantes é bastante praticado, principalmente na população jovem e alguns homens mais maduros também. Eles têm diversos efeitos colaterais que devem ser muito bem mensurados antes de tomar essa decisão. Primeiro, porque durante o período de uso do medicamento existe uma inibição da produção autógena, né, a produção própria da testosterona. Isso a gente denomina feedback negativo. Então, quando passa o efeito daquele medicamento que se usou, o nível de testosterona do homem cai muito e a partir desse quadro de queda ele pode experimentar alterações na parte sexual. É preciso lembrar a população também que o uso, né, de anabolizantes ele tem uma ação anticoncepcional, né, em que muitas vezes esses efeitos podem ser transitórios ou permanentes, além de colocar em risco diversos outros aparelhos. Nós temos que lembrar que a pessoa que faz uso sem necessidade da testosterona pode ter um grau de toxicidade no fígado, um aumento de viscosidade sanguínea com possibilidade de fenômenos tromboembólicos, um aumento dos lípides com possibilidade de desenvolvimento das deslipidemias, um aumento de velocidade do crescimento da próstata e em casos de pessoas que sejam portadoras sem saber do câncer de próstata, o uso estimula a progressão rápida da doença. Doutor Marcelo, então o homem que faz uso de anabolizante, no futuro ele pode ter problemas e, por exemplo, pode ficar estéril? Sim,
Algumas pesquisas já mostram que o uso indiscriminado de anabolizantes atrapalha a fertilidade e aumenta a incidência de alguns tumores. Tá. Então, Marcelo, o problema da disfunção sexual, ele é só do homem ou ele é do casal, a parceira também? Eu acredito assim, existem aspectos que são inerentes ao homem e à mulher, né, mas é uma responsabilidade, né, do casal. Porque as alterações no desejo passa muito pelo relacionamento do casal. Então a participação efetiva da mulher no momento, ela é fundamental para uma conclusão adequada, né, para um desempenho adequado do homem. O homem ele tem condição de ter um bom desempenho a partir do momento em que ele esteja estimulado para isso. Tá, agora, doutor Marcelo, qual que é a influência da idade no caso da disfunção sexual? Ela tem uma influência multimodal, seja pela redução da produção hormonal, seja pelo aparecimento de alguns probleminhas, né, de saúde, como aumento dos níveis de pressão arterial, aumento da glicemia, aumento dos níveis de lípidos que ocorrem em boa parte da população, e todo aquele elemento que prejudica a parte circulatória vai ter um impacto negativo no desempenho erétil do homem. Ok, nós vamos para um pequeno intervalo. Programa Saúde para você, volta já. Agora você assiste a Doctum TV a qualquer hora e em todo lugar. Com o aplicativo Doctum TV para Android e iOS, você pode aproveitar toda a nossa programação quando e onde quiser. E o serviço é totalmente gratuito. Basta baixar e instalar no seu celular ou tablet. Baixe agora o aplicativo Doctum TV e aproveite a melhor programação. Ao vivo, de onde você estiver. Já estamos de volta com o programa Saúde para você, hoje conversando com o Dr. Marcelo Cruz sobre disfunção sexual. Dr. Marcelo, agora fala pra gente quais as causas, o que leva um homem a ter disfunção? Bom, no aspecto emocional, né, os quadros depressivos, os quadros de alteração do relacionamento em si, alguns casos de ansiedade própria, que a gente chama de ansiedade de desempenho. Nos quadros orgânicos, a questão de doenças que possam estar comprometendo o fluxo sanguíneo ou comprometendo a condução do estímulo nervoso. Por exemplo, as neuropatias, a hipertensão arterial, o diabetes são causas, alteração hormonal, porque diminui a resposta, né, ao estímulo e diminui o desejo sexual. Alguns hábitos de vida nocivos, como o consumo do cigarro, o uso de drogas também atrapalha a parte sexual, o consumo excessivo de álcool e o sedentarismo. Então são elementos, né, que têm uma relação direta com o aparecimento e o desenvolvimento dos quadros de disfunção sexual, notadamente os quadros de disfunção erétil. Agora, doutor Marcelo, a ejaculação precoce, por exemplo, ela pode ser um sinal da disfunção erétil? Sim, ela pode ser um sinal na medida em que, de acordo com a dificuldade que o homem experimenta em conseguir ou manter a ereção, ele pode entrar num quadro de ansiedade e essa ansiedade, então, gera um processo de ejaculação precoce. Então, nesses casos, né, não há uma entidade só a ser tratada, mas também, além de melhorar a parte erétil, tem que ser trabalhada a questão da ansiedade para que o ato sexual possa ser consumado de uma forma satisfatória. Então, o maior problema da ejaculação precoce é psicológico, então, sim, emocional. O processo de controle da ejaculação, ele é cerebral, ele não é genital. Então, toda alteração, né, no processo de ejaculação, ele tem uma origem ou central ou neuronal, na conexão do sistema nervoso central com
a região genital. Agora, doutor Marcelo, como é que faz o diagnóstico da disfunção sexual? É através da avaliação médica especializada, em que é feita uma anamnese, em que é estudado cada sintoma, é verificado cada sinal e, quando necessário, lança-se mão de exames complementares para documentar ou para se diagnosticar a causa daquela disfunção. A partir daí, então, nós estaríamos aptos a tratar não só o efeito, mas também as causas da disfunção sexual. Agora, doutor, nós temos uma pergunta do quadro Pergunte Seu Médico. Vamos ouvir a pergunta. Para fazer o diagnóstico de disfunção sexual, qual a periodicidade dos sintomas? A grande maioria das vezes são sintomas que aparecem e que não são transitórios. Eles tendem a ou permanecer ou se agravar com o passar dos meses. Então, é importante diferenciar um insucesso ocasionado por um dia de exaustão, um dia em que o grau de ansiedade está muito grande, né, daquele processo que é permanente e muitas vezes é progressivo. Então, quando esse processo normalmente continua por mais de 2 meses, na minha opinião, ele vale a pena ser investigado. Agora, doutor Marcelo, quais as consequências desse problema? Ela pode levar uma pessoa, por exemplo, a ter depressão? Sim, não só a questão da depressão, mas alguns agravos maiores à saúde. Porque muitas vezes o homem que tem uma resistência muito grande a fazer exames médicos periódicos, ele pode estar passando por um processo de disfunção erétil, por uma hipertensão ou por uma diabetes que não é conhecida, uma vez que não são feitos exames ou um acompanhamento regular. E, em consequência dessas doenças, ele pode ter, então, eventos mais graves até, como um infarto, um acidente vascular cerebral. E é muito importante a gente perceber que toda a situação que traz uma limitação, sobretudo aquelas que trazem uma limitação na esfera sexual, tem uma consequência nefasta para o psiquismo do homem. Então, é sem dúvida nenhuma uma causa importante na produção de uns sintomas de depressão. Agora, doutor Marcelo, como é que é o tratamento? O tratamento ele passa muito em relação à questão da causa. Então, quando existe uma disfunção hormonal, deve ser tratada. A reposição, nós somos favoráveis para aquelas pessoas que têm uma deficiência hormonal. Quando existe uma doença de base por detrás, a gente recomenda o tratamento dessa doença. E nos quadros de ereção, existem medicamentos específicos para se tratar. Modernamente, os efeitos são bastante encorajadores e os efeitos colaterais são mínimos. E na questão do processo de controle da ejaculação, existe também um tratamento específico que tende a modular esse gatilho da ejaculação e, com isso, aumentar o período de latência, que nós chamamos, que é o tempo entre o início do intercurso sexual e a ejaculação. Agora, doutor Marcelo, é possível evitar esse tipo de problema, a disfunção sexual? Sim. O processo de manutenção da saúde, né, que a saúde é uma situação de bem-estar, né, físico, mental e espiritual. Então, nesse sentido, você está prevenindo, porque o desempenho sexual ele envolve todas essas esferas. Então, a partir do momento em que a pessoa investe em ter um bom relacionamento consigo mesmo e com o parceiro, em que a pessoa se cuida, em que ela se compromete a ter bons hábitos alimentares, de sono, de exercício físico, ela está, então, trabalhando no sentido de prevenir esse tipo de disfunção. É sempre bom lembrar que sempre que o homem passa por uma disfunção sexual, aquilo ele entenda como um aviso do organismo dele de que alguma coisa não está certa e que precisa ser corrigida. Tá aí, mais uma dica do programa Saúde para você.
Agradeço a participação, doutor Marcelo, no nosso programa. Disponha. Ficou alguma dúvida, quer sugerir um tema? O nosso número está aparecendo agora na tela ou na nossa página do Facebook. Até o próximo programa. Saúde para você!